Olá, queridos, graças para todos, sejam todos bem-vindos nesse canal. Tem uma frase que eu acho muito bonita, que diz assim: suporte o processo que você verá o propósito de Deus. Essa frase é muito certa, porque para que a gente possa conseguir os nossos objetivos, nós temos que correr atrás, nós temos que pagar preço por isso. E quando Deus ele quer cumprir o seu propósito nas nossas vidas, Ele vai nos capacitar para isso. Eu creio que quando Deus criou o ser humano, não foi simplesmente por passar por essa vida e não acontecer, não fazer nada de relevante nessa vida, não. Deus criou o homem para o adorar, para fazer a sua vontade. E uma das suas vontades que Deus quer para o ser humano é que nós possamos cumprir o seu propósito aqui nesta terra, que é fazer a obra de Deus, que é evangelizar, fazer com que o mundo todo venha a conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus altíssimo, esse Deus que mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz, para salvar toda a humanidade. E uma desses propósitos é esse. O principal propósito, na verdade, de Deus para o ser humano é esse: que nós possamos divulgar o seu nome para todas as nações, para todas as pessoas. E eu creio que grandes homens de Deus que foram chamados para esse propósito, eles tiveram que fazer muitas renúncias. Eles tiveram que muitas das vezes matar a sua carne, eles tiveram que muitas das vezes chorar e muitas das vezes relutar a não querer fazer quando foram chamados. E me faz lembrar da passagem de Moisés. Moisés, ele foi adotado pela filha de Faraó, e quando aconteceu algo lá no Egito, que ele teve que matar um dos egípcios porque estava maltratando um dos seus irmãos, que Moisés ele era hebreu, então ele teve que fugir para Midian, e lá ele ficou 40 anos ali em Midian, ou seja, 40 anos se preparando ali, Deus forjando Moisés para voltar novamente ao Egito. Mas Moisés não tinha mais vontade de voltar para o Egito. De lá ele já tinha vindo, tinha vindo fugido de lá. Mas Deus tinha algo maior para Moisés. Ele teve que, na verdade, ter que se rebaixar, a ser pastor de ovelhas. Ele que era praticamente o sucessor do novo faraó, Talvez ele seria um novo faraó, porque ele era um dos príncipes, ele era filho de uma das filhas de Faraó. Na verdade ele era adotado, e ele talvez seria o próximo faraó, mas ele não queria mais não queria mais voltar lá. Então ele teve que se rebaixar e teve que ir para o deserto e ficar como pastor de ovelhas. E quando Deus chamou Moisés ali, ele relutou. Ele disse: olha, Deus, eu não sei nem falar direito. Mas Deus disse para ele assim: olha, Moisés, sou eu que estou te mandando, então eu vou contigo, não te preocupas, porque eu estou do teu lado, sou eu que vou fazer a obra, não é tu que vai fazer a obra, tu vai ser simplesmente o meu instrumento nas minhas mãos. Então isso é muito glorioso, porque quando Deus ele nos chama para fazer algo para Ele nos capacita, Ele nos dá força, Ele nos dá a intrepidez, Ele nos dá a sabedoria, Ele nos dá o discernimento e o conhecimento para alcançar isso. Então todos os grandes homens de Deus, eles passaram por isso. Eles tiveram medo, eles tiveram que fazer renúncia, eles choravam. Davi foi outro também. Ele foi ungido quando ainda era praticamente um adolescente. Ele foi rei aos 40 anos de idade. Mas ele teve todo ali um processo de renúncia, um processo de perdas, um processo de perseguição, até se tornar no ponto certo para governar o povo de Israel. E assim conosco também. Muitas das vezes a gente passa por dificuldade e a gente começa a questionar a Deus, começa a dizer assim: Deus, por que está acontecendo tudo isso comigo? Eu estou fazendo tudo certo, eu estou indo à igreja, eu estou dizimando, eu estou orando, eu estou ofertando, eu estou orando por outras pessoas enfermas, eu estou fazendo a tua obra, mas algo ainda não aconteceu. Parece que o Senhor me abandonou. Não é isso, querido. Deus não nos abandona. A Bíblia diz assim, olha, que uma mãe, ela pode até deixar de amamentar o seu filho, mas Deus nunca vai esquecer de nós. Ele sempre está conosco. Ele diz assim, olha, não tenha medo. Sabia que essa palavra, não tenha medo,
está escrito na Bíblia 365 vezes na Bíblia, ou seja, para cada dia do ano existe essa palavra, não tenha medo. É o Deus que está dizendo assim, olha, eu estou com vocês todos os dias da vida de vocês. E olha só o que ele tem para nós, lá em Jeremias 29:11 diz assim, ó, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. O nosso desejo é que nós tenhamos paz, mas para que nós tenhamos essa paz completa, nós temos que passar por esse processo, porque Deus, Ele quer o melhor para cada um de nós. Ele não nos criou para simplesmente viver uma vida sem sentido. Uma vida sem sentido, ela não dá prazer a Deus, porque Deus ele nos criou para fazer algo. Deus nos criou para mudar a vida de outras pessoas através da palavra de Deus. Então, quando você for chamado para fazer a obra de Deus, não vá relutar, obedeça e faça a obra de Deus. E quando nós fazemos a obra de Deus, não é quando nós só estamos na igreja ou cuidando ali, não é isso. Toda vez que nós damos uma palavra de incentivo, nós estamos falando da obra de Deus. Toda vez que nós cuidamos dos nossos pais, dos nossos irmãos ou dos nossos amigos, toda vez que nós oramos por alguém, toda vez que nós vivemos uma vida de santidade, nós estamos fazendo a obra de Deus. Amém? Então fique com essa palavra e creia que Deus tem propósito na sua vida, assim como Ele tem na minha vida também. Eu creio que muitas coisas Ele ainda está por fazer. Ele ainda está por fazer, porque Deus é bom, Ele quer nos forjar. E cada vez que nós passamos por uma dificuldade, por uma batalha, nós vencemos uma batalha, nós nos tornamos cada vez mais fortes. Cada vez mais forte, e aquela luta que nós vamos passar, a gente já não sente mais nada, porque nós já fomos forjados. Tem uma frase que eu ouvia muito lá no exército, que o sargento dizia assim, a frase era a seguinte, ele dizia, treinamento difícil, combate fácil. Essa é a verdade. Quando a pessoa ela ora, quando ela jejua, quando ela lê a palavra, quando ela está pronta ali a dizer assim, eis-me aqui, Senhor, essa pessoa ela se torna fortalecida. Quando vem a adversidade, quando vem o dia mau, ela está fortalecida porque ela crê em Deus, não nela, mas ela crê em Deus, ela crê naquele que é maior, naquele que é o Deus Altíssimo, naquele que vai na frente, naquele que é o nosso general de guerra. Ele que vai abrir o caminho, assim como ele falou para Moisés, Moisés, não te preocupa não, eu vou na frente, eu que vou abrir o caminho, tu vai ser simplesmente um instrumento nas minhas mãos. Então meu irmão, se permita ser um instrumento na mão do Senhor, porque Jesus está voltando, as coisas estão indo de mal a pior, o mundo está de cabeça para baixo, nós estamos vendo aí tudo corrompido as coisas, e nós temos que divulgar essa mensagem para mais pessoas, amém? Fique na paz de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e também mande para outras pessoas também, me ajude a divulgar esses vídeos para outras pessoas, para que chegue a mais pessoas, em nome de Jesus, amém?